Essa frase aí é a seguinte: se a gente ficar acreditando nisso, nós vamos morrer, nós vamos cair, vamos ficar pelo meio do caminho. Qualquer empresa, porque o mundo hoje, a informação chega a todo minuto, todo segundo. Então, o que eu sugiro é que passem a se planejar, investir na área de engenharia, que eu falo que ela é o cérebro da empresa. Não quero estruturar interno? Busquem profissionais capacitados para te ajudar a fazer isso, seja com a estimativa de custo, orçamento, cronograma, uns itens que a gente comentou aqui. Por quê? Aí ao longo da obra fazer o acompanhamento e o controle, porque não é fácil, mas para buscar o resultado final. Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ink Talks. E esse é um episódio que me traz aí um interesse pessoal para poder bater esse papo, um forte interesse pessoal por quem está aqui na mesa hoje comigo, já vocês vão descobrir. E nós vamos falar sobre um tema que reflete aí a muitos do nosso mercado, a parte mais técnica, planejamento, orçamento, projetos, engenharia dentro do nosso negócio. E o tema é: orçar e planejar mal custam caro. Como evitar prejuízos antes mesmo de lançar seu empreendimento. E eu queria começar trazendo aqui a nossa abertura. Muitos incorporadores só percebem que erraram na conta depois que a obra já começou. E quando o orçamento aperta, o prejuízo pode ser inevitável. Hoje eu converso com José Antônio Peixoto, que por quase 20 anos liderou a engenharia da EBM e hoje está à frente da JAP, Engenharia e Consultoria, ajudando incorporadoras a evitarem erros que ele mesmo já viu acontecer centenas de vezes no mercado e que podem salvar o resultado do seu projeto. Então seja muito bem-vindo, meu amigo, mentor, uma pessoa que me ajudou muito ao longo da carreira. Estou muito feliz com a sua participação aqui comigo nesse episódio. Seja muito bem-vindo. Grande, Manuel. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade e o orgulho grande de ver você crescendo aí, cada dia mais com a Domini e outros colegas seus, engenheiros que hoje trabalharam comigo como estagiário. Isso daí é uma das coisas que a gente tem orgulho, muito orgulho. Obrigado, Zé. Você sabe que você é uma referência para nós, uma pessoa muito, muito querida no nosso mercado, para quem te conhece, tanto aqui de Goiânia quanto de outras regiões, enfim. Então, um cara que tem uma história incrível, Vou trazer aqui para vocês terem uma noção, só alguns números aí de tudo que ele já participou em termos de projeto. Foram mais de 80 obras em mais de 15 cidades, em 6 estados diferentes, mais de 2 milhões de metros quadrados que ele já teve a oportunidade de participar de gestão, planejamento, orçamento, enfim. Então eu queria começar, Zé, para a gente até entender um pouco mais dessa sua experiência. Você que ficou durante quase 20 anos lá na EBM, à frente da engenharia da empresa, o que mais te marcou dessa jornada e que também te levou a decidir sair, montar seu próprio negócio e começar a levar todo esse know-how, todo esse conhecimento a serviço do mercado de uma forma geral? Manuel, o que marcou muito foi exatamente como foi a minha formação lá, desde estagiário chegar à gerência de engenharia, e fui gradativamente subindo os passos, a empresa sempre dando oportunidades e eu correspondendo, e chegou num estágio que eu vi que ali para a diretoria eu não teria espaço. E estava na hora já de fechando um ciclo. Querendo ou não, 20 anos, quase 20 anos, é um tempinho, E aí aparecem uns desgastes aqui, outro ali, mas eu sou muito grato à empresa, o Elber, o Dilon e todos que tiveram comigo nesse período. Vou falar só dos dois para não cometer injustiça. E tenho as portas abertas lá. Logo que saí, meu primeiro cliente foi a EBM, fazendo
cuidando dos levantamentos quantitativos, porque estrategicamente o orçamento era feito dentro da empresa, e que eu acho até que eu concordo, que eu acho um negócio bacana, mas aí tudo você tem que analisar conforme o mercado, se compensa, porque às vezes você incha, você coloca gente para dentro, reduz o volume de obra, você tem que desligar. Então aí tudo tem que estar avaliando a estratégia. Tem que ter uma gestão disso, né? E até lembrando aqui, Zé, eu lembro direitinho, o Zé foi quem, eu falo até da importância dele, e ele foi a pessoa que me contratou na IBM, né? Para quem conhece um pouco aí da história, fiquei quase 12 anos lá na empresa, e eu lembro direitinho quando a gente fez a entrevista, você estava com 9 anos de empresa na época, né? E aí você comentou sobre isso e tudo. E lá na época eu falei contigo, tava você e o Luiz Cláudio na mesa. E lá na época eu falei contigo, falei, cara, mas assim, 9 anos numa empresa é algo que pra mim não passa pela cabeça, não. Assim, na minha cabeça, eu vou entrar em empresa para trabalhar 2, 3 anos. Eu não menti, né? Ao invés de ficar 9, fiquei 12. Mas a expectativa era de ficar menos, né? Mas naturalmente as coisas foram acontecendo lá e fui ficando durante, né, todo esse tempo. Enfim, foi onde a gente teve a oportunidade de, durante um longo período dessa jornada, trabalhar junto e tudo, bem bacana. Me veio à memória esse momento e essa conversa nossa lá da entrevista. Bacana. E o que dentro dessa motivação sua para poder assim, montar o seu negócio, começar a prestar esse serviço e tudo, quais que eram as principais dores que você entendia e via no mercado de uma forma geral, as principais necessidades do mercado e que te levaram a montar a empresa nessa frente de atuação? Se você quiser até explicar um pouco mais o que você faz lá na JAP atualmente e o porquê que você se direcionou dessa maneira e qual lacuna que você enxergava no mercado. Manuel, eu fui para o lado do planejamento físico, foram os primeiros clientes. E aí os clientes demandaram eu fazer o orçamento, por causa de toda a minha carreira. Aí eu falei, então vamos fazer, né? O cliente está pedindo, a gente tem que fazer. E aí foi andando, eu fui vendo, conversando com os colegas das outras empresas, o pessoal hoje está muito novo. E existe, você viveu isso. Eu tô fazendo engenharia, eu quero ir para obra. E aí não acha hoje quem queira ficar na área de engenharia de custo, planejamento, controle de obras. E esse é um fato que o mercado precisa. Né? Então, isso é uma dos braços da JP. Um dos braços é fazer isso. Igual, já tive em várias empresas acompanhando um ano, reestruturando departamentos de engenharia e apresentando as metodologias para a gente, para estar identificando e controlando esses custos ao longo dos processos na obra. Entendi. Mas quando você fala assim que o que você tem feito mais é a parte de planejamento, mas é o físico, financeiro, como que tá isso, assim, até para a turma que está nos acompanhando poder entender um pouco mais no detalhe desse serviço? O físico financeiro, Manuel, a gente faz, mas normalmente é o primeiro, lá no planejamento, no início, que normalmente utiliza-se mesmo para fazer o financiamento bancário. O objetivo principal do planejamento é a gente usa um cronograma em MS Project em que mostra o caminho crítico, que são ali, que é igual os itens A da curva ABC que a gente fala. Eu falo muito, vamos preocupar com os elefantes e não vamos cuidar das formigas. Porque às vezes você fica ali bitolado nos itens que são pequenos e que você está gastando energia. Você poderia estar gastando a mesma energia, por exemplo, no concreto armado, no aço, que tem um peso numa obra de estrutura convencional, são os primeiros itens da curva ABC. E no planejamento, a mesma coisa. Hoje mesmo eu estava listando umas questões que eu vou fazer uma análise de um projeto, então estava listando data que foi entregue o elevador, quando concretou o primeiro a laje, que são marcos que dão uma diretriz assim, de quem já tem um conhecimento, se a obra vai sair do rumo ou não.
Entendi. Agora, desses pontos que você está trazendo aí, né? Até conectando com aquilo que você vivenciou dentro da empresa, porque lá na IBM, naturalmente, né, ao longo da história, e hoje também, né, não é diferente aí com vários clientes que você tem na sua empresa, você vivenciou a experiência de grandes obras, grandes projetos, enfim, projetos relevantes não só em Goiânia e não só para Goiânia, mas projetos relevantes nacionalmente. O que são os principais aprendizados que você traz, tanto da complexidade desses projetos quanto da forma de fazer o planejamento e a gestão deles, para aquilo que você aplica hoje em dia, para aquilo que você entrega de solução hoje em dia? Manuel, então, desses itens aí que você está perguntando, o que eu vejo muito que faz parte que a gente vai acumulando uma experiência, nas nossas obras que são verticais, residenciais, elas são muito similares. Uhum. Porque, infelizmente, nós evoluímos muito pouco. Uhum. Eu falo que a Encol é uma escola que fechou em 97 e de lá para cá ela tem muitos itens ainda que ela está anos-luz na nossa frente hoje. Uhum. Porque no país a gente cresce agora numa demanda, aí vem a crise, a gente volta a, como diz o Luiz Henrique Ceotto, assentar o tijolinho em cima do tijolinho, né? Então aí, por exemplo, a gente identificou vários pontos que mostram onde é o gargalo, que você já pode entrar alertando a equipe e tentando antecipar e buscar os caminhos. Hoje, por exemplo, eu vejo, antigamente a gente, lá no início da minha carreira, com um subsolo a gente concretava a laje no quarto mês de obra. Só que os prédios tinham até 25 pavimentos, 20. Hoje os prédios têm 40, 50 pavimentos. Então hoje é quase impossível você estar concretando a primeira laje em menos de um ano. Está tendo muita dificuldade, né? Então isso é uma das coisas que mudou muito. Por causa da quantidade de subsolo. Às vezes nem a quantidade de subsolo, é porque a carga do prédio é muito alta. Então, e o seu bloco de fundação vira 2 subsolos, dependendo. Entendi. Né? Aí você tem que. Aí para ganhar tempo, mas você não ganha o caminho crítico vai ser quando você acabar a estrutura lá. Aí você faz e fica o buraco do bloco. Que aí você faz depois. A vantagem, você ganha periferia, mas você não ganha no caminho crítico. Né? Então isso é uma coisa que hoje acontece. E tem que ter um olho clínico para isso. Porque, às vezes, quem nunca viveu isso e vai ter um cenário desse, vai assustar e vai apanhar. Até você trazer nesse ponto, o que você enxerga? Porque isso eu vejo muitas vezes essa discussão no mercado, eu verticalizo mais ou não, qual que é o limite dessa verticalização, né? Eu tenho amigos e empresas que antes já tiveram a experiência de verticalizar e ir para lá pelos 50 pavimentos, e aí de repente fala, cara, acho, né, que não tem essa necessidade, eu acho isso muito crítico para o projeto, traz muito risco, vou trabalhar ali na casa mais dos 30, 40. Já tem empresa que já está nessa vertente de querer verticalizar bastante. O que você vê aí no aspecto planejamento, orçamento, gestão do projeto, da diferença dessa verticalização nos empreendimentos? Manuel, eu lembro até que eu fiz com o Razuc uma análise dessa. E até passei para ele, vamos tentar manter com 27 pavimentos. Seria o topo até então na análise que a gente fez. Só que mesmo assim dava problema por causa da questão do custo do terreno. E aí você verticalizando, você aumenta o VGV e às vezes melhora a eficiência do projeto. Sim. Né? Então, aí às vezes com 27 não dava. Né? Mas hoje a gente vê, por exemplo, que a IBM que mudou, né, o direcionamento dela, né, dos produtos, nos produtos Wish, Now, hoje ela está utilizando acho que no máximo 20 pavimentos tipo. E quando tem ali o Wish, 2, 3 andares de garagem, o térreo e garagem, então, ou seja, ela caiu nos 23 e conseguiu viabilizar isso em Goiânia, né?
tudo bem. Aí o que que ela fez? Mudou um método construtivo. Sim. Né? É aquela frase do Einstein, né? Não tem como você querer fazer as coisas, terem resultados diferentes fazendo as coisas do mesmo jeito que você sempre fez. Né? Uhum. Agora, vamos pensar assim, uma estrutura convencional. Sair de 40, 35, 40 pavimentos e tudo, né? Você tem planejamento de projetos, né, nessa faixa e ir para esses projetos mais verticalizados, você entende que o nível de complexidade aumenta muito. Aumenta. E o que eu vejo que é uma grande crítica que eu faço a nós da construção civil é que a gente quer fazer com um prédio de 50 pavimentos utilizando as mesmas ferramentas de um prédio de 20 pavimentos. Né? E aí que acho que é onde... Aí é um dos pontos que eu acho que a gente está errando na hora que acontecem os desvios de prazo. Entendi. Porque eu deveria procurar algo diferente para fazer. Né? Será que... Aí eu pergunto, será que eu não tenho uma solução melhor do que o balancim para fazer em 2 etapas? Não tem algo mais rápido, uma plataforma, algo que eu possa... Seja mais adequado a esse exatamente, tipo de obra. que me dê velocidade. Entendi. Né? Porque o reboco externo hoje também é o caminho crítico, que está totalmente direcionado com a estrutura. Sim, é até interessante você trazer esse ponto, cara. Eu tô até aqui conectando. Você vê, isso é tão verdade que tava conversando com o pessoal da FG lá de Camboriú, que constrói lá aqueles arranha-céus lá e tal. Lançaram agora recentemente o Sena Tower, prédio residencial mais alto do mundo. E o que eles estão fazendo lá? Eles estão vendendo como prestação de serviço a tecnologia deles de construção de arranha-céus. Então, por exemplo, uma empresa quer construir um prédio assim de 80 pavimentos, enfim, só que não tem ainda essa experiência, não tem essa vivência, pode contratar o time deles para poder vender uma prestação de serviço disso que você está falando. Cara, ó, aqui você vai ter um desafio com esse ponto, como eles citam lá exemplos por exemplo, o Sena Tower tem até questão de um pêndulo para poder fazer o equilíbrio da movimentação do empreendimento. Lógico, vários projetos não vão chegar a isso, mas de outros desafios que vão se ter ao longo de um projeto como esse, que naturalmente empresas que ainda não fizeram, não desenvolveram produtos nessa vertente vão passar por isso, né? E aí eles vão nessa linha de prestar essa consultoria e tudo. Então você vê como que é um negócio que realmente as empresas têm que se atentar nessa frente de atuação, né? Bacana. E isso, para alguma outra empresa que queira fazer, é um investimento, porque já aprende com quem já apanhou ali e já aperfeiçoou. Né? Agora, Zé, onde que você entende assim que normalmente nascem os principais erros que lá na frente acabam trazendo prejuízo? Isso sempre concentrado nessa vertente de planejamento, orçamento e tudo, mas onde que você acha que a turma erra, seja por não aprofundar, seja por de repente não detalhar da melhor maneira, e aí lá na frente isso acaba trazendo um prejuízo? Manuel, depois que eu saí da IBM, eu comecei a andar, conhecer, eu vi que a IBM é muito profissional, está na frente no mercado goianiense. Principalmente nesse ponto. Porque eu vi que muitos empresários lançam um empreendimento sem fazer essa conta. Utiliza a conta, eu tenho que vender a tanto, o preço de mercado está definido, vamos lançar. E depois lá no final, sobrou, não sobrou. Então isso me assustou muito, né? Quando eu iniciei a consultoria. E aí, onde que entra? E hoje, por exemplo, eu tenho até um cliente me ligou essa semana, eu estava em Rio Verde, porque ele está desenvolvendo, na verdade ele ainda não nem fez, ele quer fazer a proposta para o terreno, mas quer que eu faça uma estimativa de custo para ele. Que para mim é a metodologia correta. Por quê? Marketing você faz em função do VGV,
corretagem, as despesas de incorporação, creio que não varia muito, mas a obra tem muita variação. Uma obra de 20 pavimentos com a obra de 40 pavimentos, você vai ter uma variação enorme de prazo. Sim. E o prazo vai refletir no custo indireto, que hoje é um gargalo para a gente. Né? Hoje o custo indireto aí é em torno de 20% do orçamento do custo raso da obra. Né? Então o que eu vejo que falta em muitas empresas é isso, esse entrar antes e fazer essa conta e planejar o dinheiro ao longo do tempo. Entendi. Agora você comentou sobre a questão de estimativa. Explica um pouco a diferença de como é essa etapa de fazer a estimativa ali de obra e tudo para o orçamento detalhado, né, ou um orçamento executivo. E até porque que eu te peço isso justamente para dar um pouco mais de visão para esse perfil de empresas que você colocou, que muitas vezes estão aí como seus clientes ou pessoas que você tem se conectado no mercado, que são empresas que não têm esse nível de antecipação, de detalhamento e tudo. Isso não é um privilégio do mercado goianiense, não, tá? Assim, te digo que Brasil afora a gente encontra empresas que vão lá e vão tocando o projeto à frente, e na hora que você vê, não fez a conta detalhada, não tem uma estimativa de obra detalhada, não tem um orçamento detalhado. Então é importante entender, né, como que é a estimativa de obra, como que é o orçamento e em qual etapas que você vai aplicar cada uma das soluções. Normalmente, a área de novos negócios visualiza um terreno e entra em contato com o arquiteto parceiro, que vai olhar a legislação, o uso do solo e ver que produto que cabe ali, que tipo de edificação. Aí o arquiteto faz um estudo de massa, ele coloca os pavimentos, as áreas. E aí, com esses dados, aí eu tenho condições de fazer uma estimativa de custo baseada no histórico da empresa, se ela tiver, ou vamos para o mercado, a gente faz orçamento para muita gente, faz uma média aqui, outra ali. Hoje, aí algumas coisas que eu gosto sempre de deixar claro para o cliente, o item fundação. Por exemplo, na hora que ele ainda vai comprar o terreno, eu sugiro sempre, faz a sondagem antes de fechar o negócio. Porque às vezes você compra um terreno, nós estimamos com hélice contínua, mas na hora que faz a sondagem vai dar a estaca raiz. Só aí você já dobra seu custo de fundação. Né? E, por exemplo, em Rio Verde, que está uma praça que está crescendo muito, lá tem rocha, lá tem acontecido muito isso. Às vezes você projeta hélice, e na hora que chega lá, a hélice fica muito curta, e você tem que fazer a estaca raiz no lugar reforçando. Né? E aí, o que acontece nisso? É o problema do negócio, que é um custo que ele vai subir que não estava previsto. Né? E complementando, da parte do... Aí essa a gente utiliza o estudo de massa, que eu gosto sempre de separar os custos indiretos, que estão diretamente relacionados ao prazo da obra, que ali é onde você coloca o engenheiro, mestre de obra, custo de projeto, segurança da obra, e os custos diretos. Esses daqui são variados conforme o prazo, e esses daqui de acordo com o padrão do empreendimento. Então, numa obra com alvenaria estrutural, você vai pegar o seu histórico de alvenaria estrutural. A obra convencional, vamos falar, você não vai usar uma obra de 20 pavimento para estimar uma de 50. Né? Então, aí você fez isso. Aí, via de regra, algumas empresas, antes do lançamento, elas pegam um projeto de arquitetura legal, algumas especificações, ou para o pavimento tipo, umas empresas, outras fazem o pavimento tipo e área comum, e aí contrata o orçamento, ou tem interno, faz esse orçamento mais detalhado. E que aí é utilizado para a viabilidade do lançamento. Entendi. E aí tem um terceiro, esse orçamento eu chamo de preliminar, mas tem gente que chama de básico, esse pré-lançamento. E aí depois, quando você está com todos os projetos concluídos, hidráulico, elétrico, essas coisas, você faz o projeto executivo. Grande desafio nosso, a gente queria começar a obra com eles pronto e com o orçamento executivo pronto.
Infelizmente, aqui a gente executa primeiro do que planeja, né? Diferente do Japão. Não, e muitas vezes assim, começa a obra, beleza, você tem o orçamento, você tem o projeto executivo lá de fundação, contenção, mas outros projetos executivos ainda não estão concluídos, né? Então você libera só a etapa do que precisa lá para execução da obra, para começar a obra, e muitas vezes acaba atrasando um orçamento executivo lá para frente, né? Essa é a regra. Infelizmente, que é um ponto que a gente do mercado precisa ver onde estão os gargalos e melhorar. Vamos cair na capacitação da mão de obra, né, que tem no canteiro de obra, e cai nos profissionais, engenheiros, arquitetos que desenvolvem projetos também. Porque o que acontece normalmente? Quando aumenta a demanda, superaloca os escritórios. E aí eles prometem que vão entregar, mas não conseguem, né? Por causa da pressão do mercado, você fala, não, vou perder meu cliente. Aí tem toda uma cadeia ali que acaba sendo afetada, né? E hoje, via de regra, eu acho que com 1 ano do início da obra, você consegue ter o orçamento executivo pronto. Aí esse orçamento tem tudo. Aí você detalha ele inteirinho, né? Um dos itens que eu falo também que... A diferença dele para o preliminar que você fala, ou qual que é o outro termo que você falou que o pessoal... Básico. Orçamento básico ou orçamento preliminar que você fala, vai ser nos pontos de soluções que estão também só estimadas e ainda não estão detalhadas. Como parte de estrutura, muitas vezes, elétrico, hidrossanitário, a própria fundação, que está com uma estimativa ali de volume, de quantidade, de carga e tudo, mas ainda não tem o projeto de fato detalhado, é isso? Exatamente. E você falou de um item aí que são as instalações. As instalações representam entre 10% e 15% do custo de uma obra. Esse também é uma caixa preta para nós. Então, por exemplo, quando você tem os projetos prontos, o ideal é que você consiga fazer o seu orçamento. Hoje, os fornecedores não dão atenção para isso. E aí, às vezes, nesse item, você tem que repetir uma estimativa. Né? O que gera... Quando você fala fornecedor não dá atenção para cotação, essas coisas, para obter precificação mesmo. Isso. Que aí o cara sabe que você está cotando para... Só para orçamento. E aí não vou vender isso, vou demorar mais uns 2 anos para gerar o... Porque até lá na época dos orçamentos, nem sei como é que é hoje, porque tanto tempo, né? Mais de 10 anos, tô desatualizado dessa atuação. Mas lá na época a gente tinha até umas dificuldade assim do entendimento de qual que seria o norte ideal, né? Já teve vez por quantidade de pontos, depois a gente tentava pegar a metragem de fiação, por exemplo, metragem das tubulações e calcular em cima disso, e tudo isso ainda é um desafio? Mas via de regra hoje é metro quadrado de área construída. Por metro quadrado de construído. Eu lembro que teve esse ajuste. Eu lembro que também. O pessoal de São Paulo acho que usava assim, a gente estava usando por ponto. A gente usou por ponto muito tempo, mas aí também identificamos que estava dando uma variabilidade alta. Aí fomos atrás, fizemos benchmark e chegamos à conclusão que a maioria usa por metro quadrado. Então, para que nós vamos ser o Joãozinho da parada? Né? Reinventar a roda. E hoje continua sendo igual aqui em Goiânia, um empreendimento médio, alto padrão. As instalações elétrica, hidráulica, incêndio é em torno de R$300 por metro quadrado. Né? Eu acho difícil ver executar com menos. Né? Foi um item que subiu muito da pandemia para cá. Né? E a mão de obra também. Tem muita empresa que eu vejo que às vezes investe na mão de obra própria para tentar ganhar. Encaixar no orçamento. Isso. E um negócio bacana que eu vi, acho que a primeira empresa também que trouxe para cá, foi a EBM, que foi o PEX, né, que já muito usado em São Paulo, tudo, que diminui mão de obra. Sim. Né, diminui, e outras empresas hoje em Goiânia já estão utilizando, já está virando regra. A última vez que eu conversei com os colegas lá da EBM, por exemplo, conta nos dedos os problemas que eles tiveram de água fria e água quente quando utilizou IPEX. Teve acidentes, de manutenção de obra, de manutenção de pós-obra. Teve problema porque
Eu fui apertar a furadeira aqui para colocar um quadro, acertei A a tubulação. tubulação. Então foram mais acidentes do que Problemas eu vi. do processo de instalação mesmo. Exatamente. Entendi. Só para contextualizar aqui, quando o Zé traz essa parte de estimativa de obra, orçamento preliminar ou básico e orçamento executivo, né? Para quem ainda não entendeu, não está acostumado com essa modalidade e esses termos, essas variações, estimativa de obra a gente vai usar nas fases iniciais ali de uma viabilidade de terreno, né, de ter todo esse processo de estruturação do negócio, quando a gente ainda não tem um projeto bem definido, detalhado e em condição de ser orçado. Depois, quando a gente já está lá na fase com projeto legal pronto, alguns projetos complementares já direcionados ali, algumas estimativas de outros projetos complementares, a gente vai ter condição de fazer um orçamento preliminar ou básico, né, que é um orçamento com mais nível de detalhe, né, e de segurança do que a estimativa, só que ainda, né, não com todos os quantitativos, todas as informações ali detalhadas, que aí nesse nível a gente consegue chegar quando a gente está com um orçamento de fato executivo pronto, que aí a gente realmente tem ali todos os quantitativos, precificação e tal, e tem algo mais assertivo e mais condição da gente utilizar na gestão da obra, é isso, né? É isso. E o grande problema hoje que eu vejo para os incorporadores é que tem tido uma variação até alta entre o orçamento básico, o preliminar, e o orçamento executivo. Quando você fala até alta, quantos por cento que você tem visto aí? Tem visto em torno de 8 a 10% acima do INCC. Que isso, cara? Eu achei muito. Pô, a gente... Para mim, eu trabalharia teve época que a gente trabalhava 5%. Com 2, 3% dessa variação, né? Mas eu vi vários empreendimentos agora, recente, que deu essa variação. Achei muito alto. Porra. O que tá puxando? Porque isso aí em representatividade de resultado de negócio é uma pancada, né? Com certeza. E ainda mais se você tiver um caso que você vendeu todo o empreendimento, né? Aí você tá lascado. Aí foi pro brejo mesmo. Agora, Zé, qual que é o momento ideal do incorporador ter esse tipo de análise, né? Vamos imaginar contratando lá você, a sua empresa para prestar esse serviço, ou mesmo que seja algo realizado internamente ali. Qual que é o momento ideal do incorporador começar a olhar para essa questão de planejamento, orçamento, estimativas de custo e tudo mais? Ô Manuel, ao pé da letra, se ele não tiver dentro da empresa alguém, uma área para fazer isso, ele pode correr o risco de comprar o terreno com custo equivocado e só ver lá na frente. Então esse que é um dos maiores riscos que eu vejo. Mas vamos falar que comprei o terreno. Comprei o terreno. Logo que ele for desenvolver os projetos, ele já teria que entrar para fazer essa análise. Por quê? Igual você comentou, você falou aí da estrutura, da fundação. O que tem que ficar claro na época do desenvolvimento do projeto? Estrutura. O meu concreto, lá quando eu fiz minha estimativa, tinha uma espessura média de 22 centímetros. Uma taxa de ácido de 85 quilos por metro cubo. Opa, aí foi no EP, ele me passou isso, o projetista. Opa, mas agora aqui, ele já está subindo. Peraí. A turma do projeto, que está coordenando o projeto executivo, peraí. Por que está dando diferença? Onde que nós estamos... O que nós estamos fazendo aqui na mesa que está subindo isso daqui? Então aí você cria cheques para evitar isso. Esses dois itens, por exemplo, fundação, a contenção que a gente chama na fundação também, e a estrutura, são primordiais. E quando se aprova uma planta tipo, o que normalmente se faz, que é o ideal? Chama-se um projetista e ele te projeta os consumos. Aí você vai analisar, fazer uma conta lá e ver mais ou menos quanto que vai custar a sua estrutura e ver se tá batendo lá com a sua estimativa que usou na viabilidade.
Que essa viabilidade provavelmente você captou sócio, investidor, vários. Você tem várias amarrações ali no negócio. Exatamente. Aí, depois disso, se não validar, o que nós temos que fazer? Aí tem que trabalhar com 4 mãos, arquitetura, estrutura para tentar chegar nesse número. Não dá para chegar? Já estamos sabendo, isso daqui nós já estamos queimando tanto. Onde que nós vamos cortar, se for possível. Entendi. Depois eu até quero entrar nesse ponto do cortar, depois dessa pergunta que como que na prática funciona para você dentro da modalidade de gestão aí que você tem, essa questão que você trouxe aqui, por exemplo, um exemplo da etapa de projeto, que aí você está lá no projeto, você vai traçando ali os indicadores, conferindo esses indicadores de consumo, por exemplo, estrutura, fundação, e vai ver ali que a solução ela está desviando daquilo que estava previsto inicialmente e vai ter que ter algum tipo de correção dessa rota para poder encaixar dentro daquilo que estava no planejado. Como que na prática funciona essa questão de gerir aí o sinal verde, sinal vermelho e sinal amarelo ao longo do processo? Manuel, eu vou contar até um caso que tem 2 meses que eu estou trabalhando, que eu estou achando bem legal. Caso é bom, conta aí. Porque nós estamos entrando na operação. É o caso que eu estou entrando na operação. Você falou um negócio aí, eu queria responder antes de comentar do caso, o que foi aí mesmo? Do sinal vermelho, sinal verde, sinal vermelho e sinal verde, amarelo e vermelho. Aí é o seguinte, depois do orçamento executivo, que tem que ter uma rotina? De se olhar para o custo, que na verdade você começou 1 ano atrás, né? Só que agora você tem um balizamento porque o seu número era tal, virou tal. Né? O sonho de consumo é esse número ficar pro resto da vida como sua meta. Mas às vezes eu vou te mostrar que esses 10% que eu comentei é impossível. Aí vai ser me engana que eu gosto. Né? Aí a gente acompanha o custo, olhando o que está para trás e projetando o que está para frente. Nesse caso que eu estou numa parceria com a empresa aí, o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando os dados, mapeando os consumos e vendo as espessuras de reboco, contrapiso e reboco externo. Nós estamos com esses 3 casos. Nós elegemos 10 itens, mas vamos focar agora nesses 3. Por quê? Se eu falar que eu vou fazer 10, eu não vou fazer nenhum bem feito. Então nós estamos fazendo os 3. Agora, o que é o próximo passo que eu quero entregar no final do mês que vem? Quanto que isso vai representar em grana? Eu já fiz tantos metros quadrados, vou fazer mais tanto, vai me custar tanto e eu vou confrontar com o meu custo. Só que eu não posso, às vezes eu posso, até um mês aí, eu vou perder mais uns 3, 4 pavimentos, mas eu já, sabendo disso, eu já converso com o mestre, com a turma, para ver se eu consigo mudar, consigo economizar na minha espessura. Igual, o contrapiso, o problema dele está na estrutura, que é a raiz. Que aí você vai ter que naturalmente corrigir. Você às vezes vê uma laje lá, ela fez a barriguinha dela, deu uma flambadinha ali. A espessura média vai estar. Até comentei. O problema pode ser escoramento mal feito, não seguir o projeto. Você pode. Ou às vezes de elasticidade. Às vezes nem tem projeto de escoramento, né? Tem muito caso assim que o contrato do fornecedor, que aí eu acho que o fornecedor ganha dinheiro, você gasta mais escoramento por metro quadrado se você contratasse um profissional que é isento. Né? Eu brinco que é amarrar o cachorro com linguiça. Né? Então, aí com isso, eu já saio às vezes dali, deu alto, deu 6,5 de contrapiso. Mestre, o que nós podemos fazer? Porque tem uma coisa errada. Aí você vai no andar, tá 6,5, no outro deu 8, peraí. Tá uma zona, não tem padrão. O que é o problema? Então nós temos que atuar na estrutura, ainda dá tempo. Lá que o prédio tem 30 andares, você tá no 10º, você corre e vai ver o que tá acontecendo. E na hora que você converte isso para grana e coloca, isso salta aos olhos da direção. Né? Aí como corrigir? É isso, tem que ver ações que você pode fazer lá no campo.
acho que 3 anos para cá, eu vi muito, e isso eu tenho visto que as empresas não têm feito igual. Você faz um desnível da sala para a sacada, e depois você tem que encher ele. E aí você não combinou com o orçamento esse enchimento. Aí você orça lá 6 centímetros com as perdas, mas o 6 já dá no zero. Né? Então, esse tipo de coisa, que às vezes, porra, um trem simples assim, será que eu preciso mesmo rebaixar a laje ou não? Porque se eu estou rebaixando a laje para encher, para que eu estou fazendo isso? Né? Eu acho que eu estou rasgando dinheiro. Então, essas coisas que aí você começa a ver, isso daqui de rebaixar a laje não dá para eu corrigir nesse projeto, mas dá para eu discutir para um novo que está entrando aí. Entendi. E evitar esse desvio aí. Você até comentando esse caso aí do contrapiso, o reboco, dessas aferições, eu lembro até que na época a gente usava, por exemplo, na parte de concretagem, que a gente usava esse acompanhamento na obra, que a gente tinha lá um controle que era volume de concreto orçado, projetado, que era aquilo, o orçamento a gente usava como nossa referência, o orçamento básico preliminar que você falou, porque era o orçamento da viabilidade de lançamento do empreendimento. Então, por mais que depois no executivo a gente tivesse algum desvio, a visão inicial, né, a linha de base ali do negócio era esse orçamento inicial, né, o orçamento básico. E aí a gente tinha lá esse controle, que olhava o orçamento e o orçado e o projetado para ver o desvio de um para o outro, e depois a gente vinha na obra fazendo esse acompanhamento do realizado para ver o desvio, pegando o percentual desse desvio e questionando a obra em cima dessas variações, né? Você concretou uma laje aqui que ela deu 5% a mais de consumo de concreto e todas as outras estavam batendo ali 1%, 2% para mais, para menos. O que foi esse 5%? Por que veio isso? E aí a obra tinha que mandar lá o seu relatório, suas explicações e tudo. Isso é uma forma de acompanhar e pegar esses sinais, né? Exatamente. E esse item concreto, eu vejo que todas as empresas têm feito, porque pesa pra caramba. Mas os outros é que é a dificuldade. Porque às vezes, como é que você vai controlar? Aonde que você vai controlar? Seu operador de cremalheira, você vai colocar um estagiário full time ali. Então essas coisas que aí envolvem mais a logística que complica. E isso é uma das coisas que a gente precisa melhorar, porque é onde vai dar retorno. O retorno vai dar lá para uma ponta. Não adianta ficar aqui atrás do computador, vendo planilha, mexendo em planilha, e não vai ajudar não. O resultado tá no campo, né, Zé? Exatamente. Mas até um ponto, cara, de reforço, eu sempre viro e mexe, tem que ficar dando uma alinhada na turma, porque assim, acaba que a gente é acostumado tanto com uma escola quanto com um mercado, por mais que tenha essa diferenciação, igual você colocou, né, do nível de gestão lá que a gente tinha lá na EBM, por exemplo, que você aplica na sua empresa, eu aplico na minha, e do mercado de uma forma geral, mas mesmo assim, o mercado de Goiânia é um mercado muito profissional, e onde a gente tem empresas aí que fazem benchmark, uma estuda com a outra, vai aprendendo, vai desenvolvendo ali, vai aplicando novas técnicas, e vai tendo um nível de profissionalismo muito alto, até porque a concorrência é muito alta no nosso mercado. Mas eu sempre reforço que assim, fora dessa mesa e fora da região onde a gente está aqui inserido, tem uma série de empresas que ainda estão no processo de começar a atingir esse primeiro nível, esse primeiro degrau do processo, né? Então às vezes até uma solução como essa do próprio concreto, de acompanhar esse nível de desvio do próprio concreto, a empresa não atingiu ainda nem esse patamar, né? Porque tá ali a empresa, o próprio dono cuidando, ali o dono tendo que fazer de tudo, bater escanteio, correr para a área para cabecear, o cara tá cuidando da obra, tá cuidando do orçamento, tá cuidando do marketing, tá cuidando das vendas, enfim, então essa é a grande massa, inclusive, do nosso mercado imobiliário, do nosso Brasil. Então é importante a gente ter essa leitura que assim são níveis. São níveis de evolução e tudo. Aqui a gente tá falando, né, de um profissional que tem uma puta bagagem e tem um nível de profissionalismo e de gestão muito elevado, e naturalmente quem tá aí nesse objetivo, quem tá nos acompanhando aqui no episódio, né, se sente às vezes até mexido aí e fala, na minha empresa tá faltando muita coisa e tudo. Entenda que você vai ter que
é dia a dia, né? A gente até vindo pra cá, tava comentando sobre isso, você perguntando, Manuel, e aí, como é que tá lá na Dome? Eu falo, cara, um dia após o outro. É assim, é dia a dia, não adianta você querer, pô, você pode idealizar lá e falar, pô, meu objetivo é chegar nesse patamar de gestão aqui e tal, ter uma empresa estruturada, engenharia, um prestador de serviço super qualificado e tudo, mas vai ter um passo a passo ali pra cumprir, né? E essa jornada é super bacana, né, cara, assim, do crescimento e tudo. Com certeza. Mas enfim, um ponto que eu queria ver contigo nessa questão do sinal, né, verde, vermelho e amarelo, tudo. Tô lá na gestão, fazendo a gestão de um projeto, tô caminhando com esse projeto ao longo do caminho e num determinado item lá, identificou e, porra, sinal vermelho aqui é algo que, assim, porque tem coisas que são de consumo, por exemplo, que não é nem esse o ponto que eu quero tocar, por exemplo, que é isso aqui que você falou. O consumo do concreto ou do contrapiso é coisa que na obra ali você vai ter uma determinada solução e tudo, mas essa situação igual você colocou, que está tendo um descolamento muito grande no preço do orçamento executivo com o orçamento básico por conta do custo da mão de obra. Cara, isso muitas vezes vai ser coisa que vai ser muito mais difícil de você resolver. Ou um insumo, né? O tarifaça aí agora veio cá e, né, sobrecaiu sobre determinados insumos, né, o efeito dólar e tudo, e isso aí elevou um nível de custo de obra, igual aconteceu na pandemia também, né, teve essa pressão de obra para cima. Não olhando para o aspecto de, vou ajustar no preço de venda, mas assim, do lado do orçamento, do planejamento, da gestão da obra, o que cabe ao incorporador ou à construtora né, assim, se movimentar e falar assim, cara, quais são os caminhos aqui, como que minha cabeça tem que estar direcionada para achar soluções, ajustes, mudanças aqui para chegar numa busca de melhor resultado. Vamos falar, por exemplo, Manuel, que a gente concluiu a fundação e estrutura e estourou 1 milhão. Nesses 20 e poucos aninhos que eu tô no mercado aí, eu nunca vi uma empresa que estoure estrutura que não estoure o custo de obra. Porque ela representa de 20% a 25% do custo da obra. E a fundação hoje em dia tem dado esses riscos para os empreendedores, principalmente por causa desses arranha-céus. Surpresas ao longo do caminho. Né? Isso. Aí, o que a gente tem que fazer? Estourou 1 milhão. Aonde eu vou ter como atuar? Eu consigo, por exemplo, mexer nas minhas especificações de produto, buscando um outro fornecedor, mas mantendo a qualidade que eu economize. Depois, se você tiver um problema desse na estrutura e na fundação, você vai ter que ganhar em vários para minimizar seu prejuízo. Que para mim esse 1 milhão... a Inês é morta. Então aí, por exemplo, a pintura. Pintura é um item, um preço de mão de obra que disparou. Um absurdo. Eu consigo baratear minha pintura ou melhorar meu consumo, o consumo da massa PVA. Só que aí você pega uma massa PVA, ela não pesa. Ela cai lá no item do B pro C, tá lá embaixo. Então aí são os itens que a gente, isso é outra coisa que eu falo, eu quero falar para a turma, para os engenheiros, vamos olhar para os itens A da curva ABC. Vamos dominar o elefante pela parte maior do bife, pelo bife grande. Depois a gente resolve os outros. Uma questão, nesse caso, provavelmente eu não negociei esquadria de alumínio. É um item que pesa de 3% a 6% do custo da obra. É isso, elevador. Então aí você tem que pegar os próximos serviços grandes e pôr uma meta ali, aí é trabalhar. Entendi. Aceita mais água aí? Aceito. E aí, assim, eu até queria, acho que até bom você trazer esse ponto, porque eu acho que isso é uma coisa importante da turma se conscientizar. E eu acho que esse ponto que você trouxe, de olhar item por item, ele é necessário não só nessa hora que o chicote estrala, né? Na hora que o negócio aperta, mas desde lá do início. Assim, que é o que a gente sempre viu,
Porra, fechou lá um orçamento de obra. Vamos pegar esse orçamento, né? Quantas vezes a gente já viu essa cena, né? 10 pessoas sentadas na mesa, pegando um orçamento ali, repassando linha por linha e olhando item por item para poder discutir isso aqui tem sentido, tal, isso aqui. E não é só o que tem perspectiva de redução, não, porque aí tem os itens que tá orçado para baixo, né? Tá subestimado e você tem que ajustar para cima, e os superestimados ajustar para baixo. Mas assim, o que eu queria até conectando com essa sua resposta e reforçar é justamente a importância disso. Assim, de primeiro, quando a gente fala de orçamentação, quando a gente fala de orçamento, a gente tem que ter um cuidado muito grande no detalhe das coisas, assim, de ser detalhista mesmo, ir ali linha por linha, ter a cautela de olhar o negócio com calma e tudo, para poder tomar as melhores decisões e entender que é importante você olhar para o todo, né? Lógico, a sequência desse olhar por todo, a gente sempre fez isso, né? Cara, curva ABC. Vamos aqui pelos primeiros itens, que é onde a gente tem que atacar primeiro. Já solta isso aqui para o time, já coloca uma pessoa para ir atrás de uma nova solução, buscar uma alternativa, falar com o fornecedor e tudo. Vai cuidando aqui da curva A e depois a gente vai para B e para C. Mas esse olhar do todo do orçamento e entender que muitas vezes num item você vai ter uma interferência de... num orçamento lá de 50 milhões, você vai ter uma interferência de 10 mil reais, mas que, assim, se dá para mudar, muda esses 10, porque aí depois esses 10 vai somar com outro de 20, que vai somar com outro de 50, que vai somar com outro de 80, e daqui a pouco você tem 300, 400, 500 mil de diferença num orçamento de uma obra. Que para recuperar um estouro de 1 milhão, você já chegou aí na metade do caminho, por exemplo. Então eu acho que é muito disso, porque eu vejo muito a turma querendo resolver isso numa solução única. Assim, hoje não é meu dia a dia, não é o que eu vivencio, mas tem algumas situações com alguns clientes sentando e discutindo algumas questões de projeto, e eu vejo a turma querer uma cabeça daquela bala de prata. Nossa, será como que eu vou salvar esse custo aqui da minha obra? Às vezes até antes de lançar. E eu falo, cara, como que você vai salvar? Você vai olhar todos os itens, todos os detalhes, todos os acabamentos, tudo que você tem, e vai somar, mas isso aqui é só 2 mil reais. Tá bom, você vai somar esse de 2 mil com outros. Eu vivenciei isso recentemente com um cliente nosso. Cara, mas aqui é só 2 mil, aqui é só 3 mil. Eu falei, tá bom, mas então você vai somar esse aqui com outros, até você chegar lá na frente e conseguir reduzir o que de fato precisa. Me conta quanto que deu. Esse 2 mil barato com esse 3 mil, me conta quanto deu essa suma. Assim, a gente até nem fechou lá tudo, o ajuste, mas assim, é um negócio lá de obra, vai estar em torno de 12, 13 milhões mais ou menos de reais. Nisso aí foi 300 pau. Entendeu? Então, vai ter essa interferência. Isso aí é coisa que a gente não tem jeito, tem que fazer. Assim, isso é um movimento natural. Agora, conectando com uma outra frente aqui dessa parte aí de planejamento e tudo que você até já colocou um pouco sobre essa relação com os projetistas, o quanto que o processo de compatibilização e de coordenação dos projetos interfere nesse processo? Manuel, esse é um trabalho que eu acho essencial. Uhum. E ainda a equipe da obra ainda reclama muito, porque apesar de Mas reclama em qual sentido que você fala? Apesar de ter a coordenação, a compatibilização hoje que tem em BIM, ainda chega muito projeto que tem falhas. Uhum. Né? Então, isso ainda é um caso que é aquilo, é melhoria contínua sempre, diária. Sim. Mas eu já vi, antigamente, quando eu formei, tinha empresa que executava a obra com projeto legal. Uhum. Hoje, graças a Deus, eu não vi isso. Mas já aconteceu esses casos. Uhum. Né? E aí, coordenação de projeto, aqui a gente, em Goiânia, trouxe um cara de São Paulo muito bacana, que é o Paulo Maurício, da Para Arquitetura. Inclusive já esteve aqui com a gente, acho que no 3º, 4º episódio, ele foi entrevistado nosso aqui. Ah, é bacana, um abraço pro Paulo. Um abraço, Paulo. Aí, hoje ele iniciou aqui através da IBM, e hoje ele está em várias empresas aqui. E
ele se juntou também à parceria com as empresas que entraram fazendo a compatibilização gráfica em BIM. Uhum. Ou seja, é um passo a mais que as empresas aqui em Goiânia estão dando para buscar evitar, minimizar esse problema na ponta. Uhum. Né? Porque um erro num projeto, uma definição equivocada, gera um retrabalho e custo lá na frente. Sim, com certeza. Agora, o que são Você falou que a turma reclama que ainda tem muito erro. O que são as principais fontes? Assim, você consegue... vamos colocar assim, uma curva ABC de falhas da compatibilização de projeto, onde mais dá problema? Manuel, na parte final, onde entram os interiores e os acabamentos, essa eu vejo uma das grandes dificuldades. Tipo, aqui tem um espelho. Uhum. Vira e mexe, eu ia em obra com o Elber, com a Lívia, tinha uma tomada no espelho. Uhum. Aí essas coisas, às vezes, porque o cara, a equipe de interiores, não conversa com a de instalações e vice-versa. Uhum. Com o BIM agora, isso tem melhorado, mas ainda acontece. Outras coisas, às vezes, tem que passar uma viga aqui, mas ela esqueceu de computar que a tubulação tem uma inclinação e lá na frente vai ter uma vaga de garagem, ela vai ficar baixa. Uhum. Aí, às vezes, no 2D você não consegue ver. Eu creio que hoje isso está melhor, mas ainda tem. E o BIM tá massivo aí em termos de uso da galera, ou ainda uns aderem, mas muitos não aderem? Como é que tá isso no mercado? Manuel, pelo que eu vi hoje, que agora pegou para valer e parece que estruturou uma equipe boa, é uma empresa aqui em Goiânia. Uhum. De todas, é uma que parece que agora o negócio vai mesmo, vamos agarrar no chifre do boi e vão evoluir. Uhum. Montaram um time, acho que tem umas 5 pessoas lá, aquele coordenador, o manager, BIM Manager, BIM Mandate, o BIM Mandate é o material, e é o manager em BIM. Então essa empresa, eu acho que ela vai tracionar muito o negócio. Só que os resultados, como o nosso ciclo é muito grande, vão aparecer daqui 5 anos, provavelmente. Porque, por exemplo, se começou um projeto agora, vai concluir daqui 1 ano, aí vai executar, então é mais ou menos 5 anos aí para a gente ter um retorno disso daí. Entendi. E nesses processos aí, dentro dos projetos que você tem trabalhado, aquilo que você conhece do mercado e tudo, tem tido novas tecnologias, tem tido alguma inovação, alguma solução diferente nesse campo de planejamento, orçamento, compatibilização de projeto, essas coisas assim, não? Manuel, o que eu vejo mais é uma inovação de produto, que tem o produto inove, aí a gente tem que correr atrás. Entendi. Tipo, apesar que já começou lá anos atrás, mas hoje todo mundo coloca o carregador elétrico, por causa dos carros elétricos. Ah, como é que eu vou fazer isso? Se vira, procura e resolve. Né? Hoje já está mais fácil do que há 8 anos, quando a IBM já pôs o primeiro naquele prédio, acho que é o Uber, lá na Praça da T23, que lá ela já colocou, se não me falha a memória. Não, e lá tem mais de 8 anos, não, tem mais de 8. Né? Mas eu acho que lá foi o primeiro. Ele e o Chateau Marista. Na época do Uber eu ainda estava em obra, eu acho. Ou estava lá na engenharia contigo, um negócio assim. É que o tempo tá passando rápido demais, cara. Mas a gente perde o tempo, né? Perde a noção. E aí dessa parte de compatibilização, o que eu vi que evoluiu é essa parte do BIM, né? Que tá... eu vi e alguns escritórios fizeram o quê, Manuel? Eles juntaram os times. Então tinha um escritório de hidráulica, de elétrica, de ar-condicionado. Turma, vamos ser sócio todo mundo aqui, porque aqui a gente já entra. Tem o lado bom e o lado ruim, que às vezes eles estão super alocados, né? Mas isso, quando está todo mundo junto, você otimiza mais, começa a conversar mais para evitar esse tipo de erro aí do espelho, do espelho visível, né? Da tomada. Entendi. Agora deixa eu te perguntar assim, você já viu situação
né, onde pô, o produto estava lá super bem definido, né, o projeto foi bem lançado, vendeu bem, só que aí ele foi, né, acabou que o resultado do empreendimento foi por água abaixo por conta dessa parte técnica de orçamento mal orçamento, né, um planejamento mal realizado, um orçamento mal realizado e uma obra que trouxe um estouro a ponto de consumir o resultado de um projeto bem vendido, porque assim, geralmente um projeto bem vendido você vai ter tende a ter a margem preservada ou superada ali do empreendimento. Só que aí isso descontando qualquer possível desvio de custo de obra, né? Tendo esse custo de obra, você já viu situação que o custo de obra chegou a zerar ou negativar o resultado do empreendimento? Infelizmente, sim. Inclusive negativar o empreendimento, né? E aí não é só um erro. Uhum. Tem erro em orçamento, tem erro na execução. Aí a gente pegou o período de pandemia, os prazos foram embora. E cada mês de prazo aí é em torno dos 300 a 350 mil reais por mês que você vai tendo que pôr dinheiro, né? E parece que muitas empresas aí estouraram, chegaram até nos 6 meses aí, nesses últimos 2 anos. Tem até acima, viu? Não, eu sei, mas não vamos parar nos 6, né? Então, aí você só você vê isso, você pega 6 meses vezes 350 pau, né? E se pegar um empreendimento menor, que tem um VGV menor, aí que perde. Mais difícil, né? Então, infelizmente eu já vi acontecer isso. E é aquilo que eu te falei, tem uns que não fizeram a conta lá atrás, e às vezes até bateu o orçamento, mas eu pus mais dinheiro do que peguei para trás. Entendi. Acontece também. Tá, agora você comentou aí sobre a questão de que a falha não está num ponto só. E ao longo aqui da conversa você falou, né, sobre a questão dessa relação com a obra, muitas vezes que a obra reclama da compatibilização do projeto, por exemplo, né, que é um ponto que o pessoal bate muito na tecla. Mas assim, a gente tem também, muitas vezes, não sei qual que é a realidade que você tem encontrado hoje, mas por exemplo, lá na época que eu estava lá, mais de 10 anos atrás, na área técnica, sempre tinha aquela rixa ali, aquela dificuldade de integração e de alinhamento entre obra e área de engenharia interna ali, né? Planejamento, orçamento, até o próprio suprimentos, enfim. O que você tem visto hoje? Como é que você tem visto hoje essa relação entre as áreas, né, a obra e o planejamento e orçamento, e como que a turma tem encontrado soluções para que essas duas frentes de atuação se somem em busca de melhores soluções, melhores alternativas e não fique ali disputando espaço corporativo dentro da empresa? Manuel, eu percebi nas empresas que eu prestei serviço, que são parceiros, que hoje isso já está bem amadurecido. Como que eles têm resolvido? Sentado, porque eu acho que o jeito é sentar e conversar e discutir os problemas em conjunto. Similar ao que a gente fez lá atrás. Eu lembro que a gente modulou a projeção de custo ao termo, né? A gente sentava com o engenheiro, com o gerente e ia passando linha por linha, né? E foi isso daí que ajudou a nossa integração lá, e depois fluiu tranquilo, né? Que é uma questão que hoje eu falo para todo mundo, que nós temos, já que o engenheiro ele é responsável pelo custo da obra, mas ele não é o Superman, né? Que a gente quer que ele faz tudo. Que é uma das grandes coisas, dificuldades que eu vejo aí a turma na ponta sofrendo, né? Então, aí você senta com essa turma, fazer o que eu ia dizendo, tem que tirar ele da obra. Tirar ele da obra, sentou aqui numa mesa de reunião e faz, porque aí é produtividade. Esses dias, até um colega meu comentou comigo, você pode bater. Aí a gente combinou o seguinte: pega o celular, o engenheiro pega o celular, põe aqui, de para baixo, o meu também, por quê?
Porque senão nós não vamos produzir. Tá a reunião acontecendo e as coisas aqui pipocando do lado de cá e não concentram. Exatamente. Não integra e tudo. Então a gente tem hora que tem que ter igual educar filho. Tem que ir orientando. Agora, você falou sobre a projeção de custo ao término. Fala um pouco mais, assim, como que funciona isso na prática, como que faz para funcionar bem e trazer resultado efetivo? Vamos falar, Manuel. É uma coisa bem simples, mas que dá um trabalho e uma complexidade alta. Uhum. Então, por exemplo, o que a gente faz? A gente pega o custo que tem lançado no sistema, o custo pago mais o a pagar. Aí a gente pega, existe pedidos de compra que eu já fiz e que não são lixos, que isso é um grande problema nas empresas. Muitas vezes está lá o negócio, virou lixo, não cancelou, não tirou do sistema e também não vai contratar. Exatamente. Aí nessa reunião, o ideal é trazer para essa reunião já limpo. Uhum. Mas via de regra não acontece. Aí faz a listinha e tarefinha de casa, mas às vezes tira na mão lá. Uhum. Aí faz isso para os pedidos e para os contratos de mão de obra já fechado. Uhum. Daqui para frente, o que eu tenho para fazer? Eu tenho que projetar, tipo, uma pintura. Eu estou lá na fundação. A pintura, eu repito ela pelo orçamento, corrigido pelo INCC. Uhum. Né, para não correr nenhum risco. Ah, não, a pintura. O Manuel, colega meu de obra, fez lá e falou, ó, não dei conta de fechar a pintura no custo. Fechei 20% a mais. Ô Zé, fica esperto aí. O Zé já vai lá, aí ajusta o custo dele lá, que vai dar uma bolinha vermelha provavelmente lá. Entendi. Né? Ou se é alguma coisa que você já está no meio do caminho na execução também, você vai naturalmente utilizar aquilo que você está conseguindo contratar e executar. O exemplo que você falou aí do concreto. Eu vivi isso, acho que foi o ano passado ou ano retrasado. A obra começou, as lajes tipo com 10% de perda. Uhum. Uma laje convencional. Eu falei, não pode, tem alguma coisa errada. Aí eu entrei enchendo o saco, não, vai, chama o mestre, checa a obra o nível por baixo, checa por cima, porque tem alguma coisa errada. Cara, 2, 3 lajes depois eu estava fazendo 5% de perda. Uhum. Aí o que você faz? Na projeção de custo ao término, eu estava com 7. Aí às vezes eu projeto tudo com 7. Não posso admitir para o 7. Meu orçamento, a meta é 6. Mas agora consegui ir para o 5, então vamos projetar com 5. Uhum. Aí às vezes a gente usa algumas empresas e fala, não, como está muito no início, vamos ser mais conservadores. Então, como você está sendo mais eficiente, repete o orçamento. Aí essas jogadas que a gente entra e alinha. Ah, bacana. Zezinho, vamos lá, cara. Para quem está estruturando um lançamento agora, né, tá lá na fase de preparar seu lançamento, projeto aprovado ou em aprovação, qual que é a sua principal recomendação para que esse profissional ou essa empresa tome para evitar prejuízos futuros no seu custo de obra? Manuel, primeiro contratar um orçamento. Não, primeiro contratar um orçamento, não. Contratar ou consultar um parceiro de estrutura e fundação. Uhum. Porque aí você cerca 25% a 30% do custo da sua obra. Porque você perguntar para um profissional é muito mais fácil do que a gente. Sim. Que estudou lá na faculdade, sabe interpretar uma sondagem, mas não sabe se vai ser, não lembra mais, vai ser hélice, se vai ser estaca raiz. Lógico. Hoje, por exemplo, acho que eu não sei nem interpretar a sondagem mais, mas tudo bem. Igual, por exemplo, um custo de fundação hoje aqui em Goiânia, com a contenção, em torno de R$180 o metro quadrado de área construída. Eu já vi chegar ao extremo de 230 e 250, né? Mas duas soluções assim, caso particular do terreno. Uma delas deu problema em prova de carga, né? Que aí esse antigamente não tinha isso, né? Agora tem que fazer e aí na hora que faz tem dado umas merda aí. Mas
esse cara contratar o projetista de fundação, consultar ele, fazendo a parceria no risco e da estrutura, porque eles soltam os índices bem mais precisos para o orçamentista. E o orçamento, para você chegar, o orçamento, tem só arquitetura legal? Você tem umas diretrizes para passar dos acabamentos? Não, não tem. Então tá, então vou utilizar uma referência aqui, que pode ser a referência de custo que você vai trabalhar, tipo, vou usar porcelanato de R$40 o metro quadrado. Mas aí entra a diretriz. A diretriz é R$40. É execuível na indústria? É execuível. Hoje ainda é execuível na indústria. Eu até estava achando que não, mas tem uns ainda que dá 40. Bacana demais. Zé, nós estamos partindo aqui pro final do nosso episódio. Passa rápido, hein, cara? Porra. Papo bom, passa rápido. Mas antes até da gente ir para nossa parte final aqui que a gente tem no Ink Talks, que é o Sprint Imobiliário, eu queria ver de você o seguinte, cara, assim, qual o recado que você manda para aquele profissional ou aquela empresa que ainda está com aquela cabeça, né? Aqui a gente falou sobre uma série de alternativas, de soluções de gestão, de uma visão moderna sobre acompanhar bem o processo, se antecipar o problema, gerir as coisas de forma antecipada, com estimativa, orçamento preliminar, depois orçamento executivo. E você também trouxe exemplos aqui de empresas que muitas vezes sai tocando o negócio e não se preocupa com tudo isso e depois vai cercando os problemas na hora que eles acontecem, né? Não tem uma visão de antecipação e de ter uma ação um pouco mais prévia no nosso processo. E tendo em vista todo o risco do nosso mercado, todo o risco de uma incorporação imobiliária, qual o recado que você traria para aquele profissional ou para aquela empresa que ainda tem aquela cabeça de mas eu sempre fiz assim minha vida inteira e deu certo, para que mudar, para que fazer diferente, para que planejar e ir nesse nível de detalhe, sendo que eu vim tocando a minha empresa há muitos anos e sempre deu certo. Manuel, essa frase aí é a seguinte: se a gente ficar acreditando nisso, nós vamos morrer, nós vamos cair, vamos ficar pelo meio do caminho. Qualquer empresa, porque o mundo hoje, a informação chega a todo minuto, todo segundo. Então, o que eu sugiro é que passem a se planejar, investir na área de engenharia, que eu falo que ela é o cérebro da empresa. Não quero estruturar interno? Busquem profissionais capacitados para te ajudar a fazer isso. Seja com estimativa de custo, orçamento, cronograma, os itens que a gente comentou aqui. Por quê? Aí ao longo da obra fazer o acompanhamento e o controle. Por quê? Não é fácil, mas para buscar o resultado final. É até bom você colocar esse ponto, cara. Acho que é um baita recado, porque para mim a minha leitura é o seguinte: é o famoso barato que sai caro. Você vai lá e tenta economizar. Não, mas e se eu faço dentro de casa? Não, mas e se eu tenho alguém que faz para mim, alguém inexperiente e tudo. Mas quantas vezes a gente já viu análises e aprofundamento de projeto ou de orçamento e que a gente foi lá e pegou soluções que revertiam 300 mil, 500 mil, R$1 milhão, às vezes numa solução de projeto ou numa solução de execução ou de orçamento dentro de uma obra, e falando de obras de 50, 60 milhões de orçamento, que naturalmente tem uma representatividade grande nesse custo. Então, até recentemente a gente estava tendo uma conversa, sem colocar o caso aqui na mesa, mas você comentou comigo, falou: nossa, cara, numa obra tal aí de uma empresa, eu fui lá e numa mudança de projeto de fundação, inclusive, numa mudança de projeto de fundação, não lembro o número, se era 500 nessa faixa de 500 mil, você falou: pô, Manuel, numa mudança de projeto de fundação lá, eu salvei 500 mil do custo da empresa, buscando uma alternativa com outro projetista, acho que foi, né? Você consultou um outro projetista, falou: cara, reavalia isso aqui para mim, e o outro projetista trouxe uma solução com 500 pau de economia numa solução, né? Então, porra, seu serviço saiu barato, o serviço do outro projetista também saiu barato, né? Numa solução como essa. Eu até brinquei com o cliente na época: não,
Você me paga 10% da economia, não tem mais. Estamos certo, tá tudo certo. Eu já falei contigo que seu resultado tinha que estar atrelado à performance. Você ia ganhar muito mais. Eu já brinquei com o Razuki por causa disso também. Meu amigo, vamos lá. A gente tem uma parte aqui, que é a parte final do nosso podcast, né, do Ink Talks, que é o sprint imobiliário. Aí é bate-bola, perguntas e respostas, jogo rápido. Mercado imobiliário precisa de... Controle de custo. O que você mudaria no setor se você tivesse um superpoder? Trabalhar com prazos mais realistas de obra. Que um item que eu ia só abrir um parênteses, que eu ia comentar contigo, que até você me perguntou, que eu vejo que às vezes acontece a falha do incorporador, ele fica muito ansioso para fechar a conta. Aí tem uma obra de 42 andares, que na conta de padeiro é 42 meses, e vai com 42 que você vai se dar bem. Ele põe 36. Então, ou seja, se me chamar, eu provavelmente vou falar, nós já estamos com risco aqui de 6 meses. Né? E isso eu vejo acontecer. Já vi acontecer e vejo acontecer hoje ainda. Então, essa é uma questão que é um ponto de atenção para tu. Que é um ponto de atenção. Muito bom, muito bom. O que você diria pro Zé Antônio de 20 anos atrás? Porra. Rapaz, tu é novo pra caralho, mas faça do mesmo jeito que você vai se dar bem. Muito bom, cara, muito bom. Fico feliz demais de ouvir isso. Tem alguma dica de livro que você queira deixar aí pro pessoal? Não, Manuel, essa é uma parte que eu tenho que evoluir pra caceta. Um livro na área técnica é o Planejamento e Controle de Obras, do Aldo Dorea, professor. O Aldo é referência, né, no segmento, né, cara? Eu tenho, não, ele é da IBM, acho que ficou lá, nem lembro. Um vermelhinho a capa, aí eu sempre recomendo pra turma que eu trabalho, tem um PDF dele e envio aí pra turma estudar. Que aí eu falo que... É aquele vermelho, né? É aquele vermelhinho. Eu lembro, na minha época eu li ele lá na época da... Eu tinha ele físico, cara. Eu acho que eu cheguei a comprar esse livro. Só que assim, na época, morava aqui em Goiânia, depois fui pra São Paulo, enfim, se perdeu aí ao longo do caminho. Mas eu lembro dele físico, é um livro grosso, assim, né? Grosso, alto. Eu lembro dele físico, e eu lembro que eu estudei bastante ele lá na época, nossa. E outra coisa que eu sempre falo pra turma que eu tô orientando, na formação da área de engenharia, tudo, se você aprender a interpretar a curva S, você com aquele gráfico, você enxerga todo o seu projeto. E isso vale tanto para uma obra quanto para qualquer projeto. Porque ali você mata prazo e você mata o custo, analisar. Isso é muito interessante, cara. Por exemplo, assim, você está falando da curva S, obviamente você está falando do gráfico né, assim, o físico financeiro ali. Financeiro né? também. Então, você está falando ali do fluxo de despesa de um projeto. Mas eu, assim, quando eu falo de viabilidade, a minha visão, ela é a mesma. Assim, eu sempre analisei e corrigi viabilidade, começando por fluxo, por gráfico do fluxo de caixa, entendeu? Então, assim, quando eu ia analisar uma viabilidade, né, tava lá, né, época de EBM, Trinos, hoje eu faço isso bem menos, mas assim, quando eu tava lá, que a gente ia rodar uma viabilidade, eu ia analisar com o pessoal, a primeira coisa que eu pedia para abrir era o fluxo de caixa do projeto, aí depois do fluxo de caixa eu ia pegando os pontos, cara... Abro uma lupa aqui, porque isso aqui tem alguma coisa que eu acho que não tá legal. Opa, abro outra lupa aqui que eu quero olhar esse item aqui. O que tá trazendo essa despesa para cá? O que tá fazendo o gráfico, o fluxo se comportar dessa maneira? Porque aí você já vai pegando a manha, né? Você já vai vendo o negócio. Eu falo que é igual médico interpretando exame, né? Se o cara vai lá e passa o olho, você fala, não, ele não leu isso aqui. Não tem cabimento ele ter olhado. Mas o cara tá tão acostumado àquilo ali, tá tão no automático dele, né? Que rapidamente ele consegue ter essas visões, né? Se passar
passar alguma coisa diferente, ele, opa, já consegue ver de automático, mas muito bom. E falando em livro, quero te presentear aqui com o livro Gestão Comercial, Líderes do Mercado Imobiliário, o livro que eu tive a oportunidade de participar como coautor. São 30 coautores, é um livro em coautoria. E aí tem um capítulo inteiro aí que eu escrevi. Falei um pouco, né? Inclusive conectando aqui com o nosso assunto, falei um pouco sobre a minha transição da área técnica para a área de negócios, que você participou bem, né? Eu lembro bem. Na época lá, cheguei pro Zé e falei, Zé, cara, tô a fim de ir para São Paulo e acredito que vai ser na área de negócios, né? E aí você me ajudou a fazer toda essa costura lá na empresa internamente. Aí eu lembro que o Razuki me ligou, a gente conversando, e perguntou, Zé, eu tô precisando de uma pessoa para levar. Falei, tem uma aqui, cara. Você vai me ferrar, mas que tem que crescer. E eu vou formar outra. Aí foi quando você fui pra lá, comecei com o Razuki lá em São Paulo, enfim, tá aí, cara, essa história tá registrada, né, e tá aí, enfim, até para quem a gente tem um contato aí, depois a gente vai subir isso numa plataforma de um marketplace, alguma coisa, mas por enquanto a gente tá fazendo as vendas direto para quem quiser aproveitar, adquirir o livro aí. Eu pedi o pessoal para colocar o contato aí na descrição do episódio, né, do nosso WhatsApp, que a gente faz essa venda aí para vocês, mas feliz de saber que parte do que está descrito aí, de toda essa transição e porque eu falei muito sobre essa questão de visão mesmo, assim, né? O que é a visão quando você está na área técnica, o que é a visão quando você está na área de negócio, que você tem que virar uma chave, né? Você tem que mudar tudo. Enfim, abordei um pouco disso para depois entrar no conceito mais técnico do negócio. Isso aí foi parte da história que a gente viveu junto lá. Bacana, foi mesmo. E muito obrigado pelo... Vou ler, tá? Valeu. Esse eu vou cobrar depois. E Zé, mensagem final que você queira deixar aí pro pessoal? A mensagem que eu quero deixar pra turma aí é que, principalmente no campo, na produção, vocês são muito exigidos, cobrados. Então, às vezes, vamos conversar para a gente montar workshops, treinamentos porque os engenheiros, principalmente a turma nova, não tem obrigação de saber tudo. Claro. A gente sai da faculdade e sabe nada. Essa é a grande verdade. A disciplina que tinha que ter, que é gestão de pessoas, que a gente precisa fazer em qualquer campo, nós não temos ela na engenharia. Sai aí de repente você sai de lá, vai para um canteiro de obra para cuidar de mais de 100 funcionários. Né? Então para dar a importância também ao custo, à gestão do custo e do prazo. Porque apesar da produção que tem que fazer, se você não tiver um olho para o custo e para o prazo, você vai prejudicar o resultado do projeto. E o resultado do projeto influencia diretamente no negócio. E nós precisamos dar resultado para continuar a roda girando. E no ganha-ganha. Muito bom. E a forma de contato do pessoal contigo via rede social ou algum contato? O que você... Pode ser pelo meu WhatsApp. Eu vou pedir então depois, não precisa nem colocar aqui, mas eu peço depois o pessoal para colocar lá, ou seja no link, ou seja na própria descrição lá do vídeo, passo para eles, que aí eles colocam aí o contato direto, o WhatsApp, enfim, que aí quem quiser entrar em contato contigo. Agora, eu sou um cara que eu fico provocando a turma, rede social, a gente que é profissional do mercado e que tem conhecimento, é quase que uma obrigação começar. Você é um cara que, tem professor de muita gente, né, tem uma puta didática, sempre ensinou gente pra caramba, tem um conhecimento profundo, né, da área que você atua. Precisa, cara, assim, a gente se movimentar para tá mais presente nas redes sociais e levar mais conteúdo e tudo, porque hoje é uma forma muito bacana que a gente tem eu fico pensando nisso aqui, cara, assim, pensa uma pessoa, um profissional que há 20 anos atrás
né? Como que ele ia acessar os níveis de conversa que eu tenho a oportunidade de ter aqui hoje, né? Eu sempre falo isso, que uma das coisas que me motivou a montar o Ink Talks e tudo, foi lembrar desse episódio que a gente comentou aqui, que foi essa transição que eu fui lá para São Paulo, né, em 2014, e que aí eu comecei na área de negócio e tudo, uma área nova. Você imagina só, eu estava numa área nova, um departamento novo, que eu não conhecia nada, nunca tinha visto um contrato de terreno, não sabia como é que calculava uma permuta, né, não sabia porra nenhuma disso, e aí de repente eu estava indo para uma área nova num estado que eu, cara, não conhecia nada lá, não sabia, já tinha, lógico, tinha ido a São Paulo, enfim, conhecia alguma coisa, né, mais ou menos ali em São Paulo, mas não conhecia nada de São Paulo, do estado de São Paulo, né, de tudo aquilo que acontecia ali. Então é muito desafio nesse momento, e naquela época não tinha essas fontes que a gente tem hoje, né? Então a gente imaginar que hoje a gente tem esses recursos e essas fontes para levar conhecimento, para ajudar mais as pessoas, para mim é uma forma de servir, entendeu? Assim, o mercado mesmo. Então eu acho bacana, e eu sempre provoco, porque eu falo que tem muita gente que não tem o conhecimento profundo que vários profissionais do mercado têm, mas estão aí sendo voz do nosso mercado, né? Uns falando aquilo que sabe, outros falando umas baita abobrinha, né? Falando um monte de merda aí nas redes sociais, enfim, nas mídias digitais, e um monte de gente que tem conhecimento profundo muitas vezes não está dando voz a essa questão. Então, ó, fica a provocação aí que você... E em breve, hoje inclusive tive com o Fred, eu tô querendo, e ele também, montar um curso nos dias de sábado aí, pra gente ver se o público-alvo, a turma, os engenheiros mais novos, mas se a turma quiser, tá à disposição também, e às vezes o pessoal do último ano de faculdade, para falar mais sobre esse tema, planejamento, controle, orçamento e custo das obras. Zé, o que vocês precisarem, conta comigo, entendeu? Eu sou parceiro, acho que eu sou super favorável a esse tipo de movimento, entendeu? E tô à disposição para incentivar aí da maneira que eu conseguir esse projeto de vocês, que eu não tenho dúvida que, porra, vendo você e o Fred fazendo um movimento desse, até depois tem que chamar o Fred para vir falar aqui, falar de área técnica, falar de suprimentos e tudo, né? O cara que domina essa área. Um abraço para ele, né? Um abraço pro Fred aí, e conta comigo, cara. Eu acho que é super válido, e sintam-se incentivados a esse projeto de vocês, que eu acho que tem tudo para ser sucesso. Valeu demais, Manuel. Obrigadão. Amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação, obrigado pela presença e pelo papo aí, viu? Obrigado, foi top. Valeu. Galera, e para finalizar, se você que está acompanhando a gente aqui nesse episódio também quer estruturar melhor seu produto para um lançamento imobiliário, seja na fase de viabilidade, estruturação do seu negócio, desenvolvimento de produto, planejamento de marketing comercial, conta com a gente da Domi para poder te ajudar. O pessoal vai colocar aí o site também para que vocês possam acessar, entrar em contato com a gente através dos nossos canais. Vocês podem também me encontrar nas minhas redes sociais, se você ainda não me segue, que é Manuel_Bruno lá no Instagram. E da minha rede social você conecta a todas as outras. Lá tem um link lá na bio, onde tem da Domi, do Ink Talks e todos os outros projetos que eu participo. Espero que vocês também tenham gostado desse episódio, assim como eu, que porra, foi um baita bate-papo aqui, aprendi bastante, relembrei muita coisa, revivi muita coisa do meu passado, um bate-papo incrível aqui de uma pessoa que tem a minha admiração e que tem um conhecimento gigantesco do nosso mercado, e se você curtiu, curta aí, compartilhe com as pessoas que você acham que sejam importantes de acompanhar o conteúdo desse episódio, coloque aí também os seus comentários, fique à vontade, seja sugestões, elogios, críticas, estamos aqui para ouvir aquilo que vier aí da opinião de cada um de vocês. Um forte abraço e até a próxima.